tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para nossa aula de hoje, separem os materiais necessários, o caderno ou folhas para anotação, caso não tenham caderno, lápis, borracha, apontador e uma caneta e também o dicionário. Na sequência, anotem a data e a disciplina Língua Portuguesa. Agora que vocês já se organizaram, vamos dar continuidade à nossa aula, então vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos ler um conto, mas antes da leitura desse conto, eu trouxe para vocês alguns elementos composicionais desse gênero. Então, o que normalmente nós encontramos em um conto? Normalmente em um conto nós temos um narrador, que é quem narra a história, quem nos conta a história. Temos também os personagens, que são aqueles que participam da história. E o conto é narrado em um determinado tempo, entre o início e o fim da narrativa. Também temos um espaço, que é onde acontece essa narrativa, e o enredo. O enredo é dividido em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, durante essa aula, nós vamos lembrar alguns desses conceitos, ok? Antes da leitura do nosso texto, eu trouxe aqui para vocês duas perguntas. Vamos refletir sobre elas. Vamos lá. Qual é o seu maior medo? Como você faz para enfrentá-lo? Então, pensem sobre isso, pensem sobre os seus medos. O texto que nós vamos ler hoje traz também sobre esse tema, o tema do medo. Então, o personagem principal do nosso texto tem medo de alguma coisa, a gente vai descobrir o que é. E a outra pergunta é: no conto de hoje, a personagem Lilibel apresenta um medo muito comum. Qual será? Então, pensem sobre isso, pensem sobre os medos de vocês e na volta a gente vai ler o nosso texto de hoje.
nosso conto de hoje, vamos descobrir qual é o medo da Lilibel. Qual é o medo do personagem principal do texto que nós leremos hoje? Vamos lá. O desafio de Lilibel. Quando o professor de matemática veio com aquela história de campeonato de tabuada, Lilibel desconfiou que estaria em apuros. As perguntas seriam orais e venceria quem acertasse o maior número de respostas. O problema não era a matemática, e sim um medo guardado a 7 chaves. Um gigante invisível que a acompanhava de segunda a sexta-feira em todas as horas do dia. O medo de Lilibel chamava-se timidez. Ela preferia fazer 10 provas bem difíceis do que participar daquela competição. O campeonato começaria logo na primeira aula do dia seguinte. Lilibel dormiu muito mal naquela noite. Teve pesadelos cheios de números. Todas as tabuadas estavam na ponta da língua, mas o medo de falar em público não saía de sua cabeça. Medo vezes medo era igual a muito medo. As preces de Lilibel para que o professor de matemática ficasse doente não foram atendidas. Lá estava ele, com o maior sorriso no rosto, pronto para começar o campeonato de tabuada. Logo, os nomes começaram a ser chamados. Primeiro foi o Carlinhos, depois o Heitor, a Joana, a Laís. Foi então que ela ouviu o nome. Lilibel, é a sua vez. Quanto é 4 vezes 6? Ela sabia que a resposta certa era 24, mas perdeu a fala e os seus primeiros pontos. Então aqui, aquelas perguntas iniciais que eu trouxe já podem ser respondidas. O medo de Lilibel era falar em público, ela era muito tímida, ok? Vamos continuar com a leitura do texto. No recreio, Lilibel foi chorar no banheiro. Lá estava Tita, sua melhor amiga, que também tinha lá os seus medos. Lilibel, não chore, você só precisa criar coragem. A primeira vez que derrotar o medo, ele vai embora para sempre. 2 dias depois, começou a segunda etapa da competição. O primeiro a ser chamado foi Joaquim. A pergunta era: quanto é 9 vezes 7? O aluno errou a resposta. Lilibel sentiu que chegara a hora de dar uma rasteira no medo e, tremendo, levantou o braço. Pode responder, Lilibel, disse o professor. Os olhos de todos os colegas da classe voltaram-se surpresos para ela, que, com a voz trêmula, disse: 63. Resposta certa! Ponto para Lilibel. Tita não se conteve e gritou: é isso aí, garota! Lilibel sentia-se leve como uma pluma. Tinha vontade de abraçar o mundo inteiro. Para ela, aquela era uma grande vitória. De repente, um bilhete aterrissou em sua carteira. Nele estava escrito: Lilibel, você tem uma voz muito bonita. Zeca. Com o rosto queimando feito brasa, Lilibel sorriu para o Zeca. Ele também estava vermelho. Então agora eu trouxe aqui na sequência algumas questões para vocês refletirem sobre o texto. E a primeira questão é: qual era o problema de Lilibel? Como ela resolveu esse problema? Então a gente chama de conflito da narrativa aquele desafio que os personagens principais precisam resolver para atingir os seus objetivos. E no caso da Lilibel, como ela resolveu o problema que ela tinha? E qual era esse problema? Vamos lá?
Voltando agora para a gente discutir um pouquinho sobre qual era o problema enfrentado por Lilibel e como ela resolveu esse problema. Então, o problema de Lilibel era a timidez e o medo de falar em público. Ela enfrentou esse problema encarando o medo, respondendo à questão proposta pelo professor. Então, esse problema da Lilibel, que era a timidez, foi superado a partir do momento que ela levantou a mão e respondeu a questão para o professor, ok? Próxima atividade, vamos lá. Relacione as expressões destacadas a seu significado dentro do texto. Então, de um lado da atividade, eu trouxe alguns trechos retirados do texto, e nesses trechos tem algumas palavras. E do outro lado desse exercício, vocês vão ter que relacionar essas expressões com o que elas significam, ok? Vamos lá então. Voltando com a correção da nossa atividade, relacione as expressões destacadas a seu significado dentro do texto. Então, o primeiro trecho.
e sim um medo guardado a 7 chaves. O que significa essa expressão a 7 chaves? Estar bem protegido, muito bem guardado. Próximo trecho. Todas as tabuadas estavam na ponta da língua. O que significa na ponta da língua? Saber de algo muito bem, estar com tudo decorado. Próximo trecho. Chegara a hora de dar uma rasteira no medo. Aqui essa expressão significa fazer algo cair, derrubar. Então a rasteira nesse trecho significa fazer algo cair, derrubar. E o último trecho, com o rosto queimando feito brasa, a expressão queimando feito brasa significa sentir-se com muita vergonha, ardor. Próxima atividade, vamos lá. Numere os acontecimentos de acordo com a sequência em que ocorreram no texto. Então, quando vocês forem ler esses acontecimentos, vocês vão perceber que eles estão fora de ordem. O que vocês devem fazer agora? Numerar esses trechos, numerar esses acontecimentos de acordo com como eles foram acontecendo durante a narrativa que nós lemos. Vamos lá? Voltando então com a correção da nossa atividade, numere os acontecimentos de acordo com a sequência em que ocorreram no texto. Então, primeiro, o professor anuncia o campeonato de tabuada. Na sequência, Lilibel fica com medo do campeonato, pois teria que falar em público. Na sequência, Lilibel dorme mal à noite e tem pesadelos com o campeonato. Depois, na primeira etapa do campeonato, Lilibel não consegue responder ao questionamento do professor.
Então aqui ela ainda se sentia muito tímida e não tinha segurança para responder aos questionamentos do professor. Vamos ver na sequência o que vai acontecer. Lilibel chora no banheiro e recebe um conselho de sua amiga, Tita. Na sequência, na segunda rodada do campeonato, Lilibel cria coragem, responde e acerta a questão proposta pelo professor. Então, a partir desse momento, ela consegue superar o medo que ela sentia. E por último, Lilibel recebe um bilhete de Zeca elogiando sua voz. Ambos ficam envergonhados. Próxima questão. Releia o trecho e observe a palavra em destaque. Os olhos de todos os colegas da classe voltaram-se surpresos para ela, que, com a voz trêmula, disse 63. Prestem bem atenção na forma como essas palavras foram escritas. A pergunta é: qual a intenção da autora ao escrever a resposta da menina dessa forma? Por que então que aparecem essas reticências? Pensem com atenção e eu já volto com a resposta. Voltando com a correção da nossa atividade, releia o trecho e observe a palavra em destaque. Os olhos de todos os colegas da classe voltaram-se surpresos para ela, que com a voz trêmula disse 63. Qual a intenção da autora a escrever a resposta da menina dessa forma? A autora teve a intenção de demonstrar que Lilibel respondeu a questão com voz trêmula e falando pausadamente. Então, nesse momento, ela não estava totalmente segura para responder. Ela respondeu com a voz
trêmula. E essas reticências indicam a pausa da fala da personagem ao responder a questão proposta pelo professor. Na sequência, nós vamos ver o que é clímax da narrativa e o que é tempo da narrativa. Então, o que é o clímax? O clímax é o ponto mais alto de tensão da história. E o tempo da narrativa é a duração das ações da história, desde o início, desde quando ela começa, até o último acontecimento. É sobre isso que as próximas questões vão tratar. Então, vamos lá. Questão 5. Em que momento ocorre o clímax nesse conto? Então, em qual momento acontece aquele ponto de maior tensão da narrativa? Vamos lá? Com a correção da nossa atividade, em que momento ocorre o clímax nesse conto? Vamos lá. Quando Lilibel decide enfrentar seu medo e levanta o braço para responder ao questionamento do professor. Então é nesse momento que o conto traz aquele momento de maior tensão, que o leitor fica na expectativa para saber o que vai acontecer, ok? Próxima atividade. É possível saber a duração dos fatos narrados no conto? Será que o conto nos trouxe alguns elementos para saber quanto tempo ele durou? Será que esse conto durou algumas horas ou será que ele durou alguns dias, meses? Pensem com bastante atenção e, para ajudar vocês a responder a essa questão, eu trouxe aqui 2 trechos do texto. Então, releiam esses trechos com atenção que vocês vão conseguir responder facilmente a essa atividade.
Então, o primeiro trecho é: o campeonato começaria logo na primeira aula do dia seguinte e 2 dias depois começou a segunda etapa da competição. Então, juntem essas duas informações, relembrem do texto e respondam a essa pergunta. Vamos lá? Voltando agora com a correção da nossa atividade. Então, nós vimos no início da aula que os contos têm uma duração, um tempo. E nesse conto que nós lemos, será que é possível saber quanto tempo ele dura? Então, vamos para a resposta. Sim, aproximadamente 4 dias. No começo do conto, o professor anuncia o campeonato de tabuada. No dia seguinte, ocorre a primeira etapa do campeonato. Depois de 2 dias, acontece a segunda etapa. E esses 2 trechos que eu trouxe ajudam a gente a chegar nessa conclusão, nessa resposta, ok? E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o narrador. Então, os contos, os textos narrativos, têm um narrador. O narrador, conforme a gente já conversou, é aquele que conta a história. Então, trata-se de uma entidade fictícia e é diferente do autor. Então, aqui eu trouxe para vocês os 2 tipos principais de narrador, que é o narrador observador, que é aquele que conta a história sem participar dela, e o narrador personagem, que é aquele que conta a história e ao mesmo tempo participa dela. Então, o narrador observador vai somente narrar a história para o leitor e o narrador personagem vai estar dentro da história, narrando a história de dentro dela.
Então agora vocês vão fazer a próxima atividade pensando nessa explicação que vocês tiveram agora. Vamos lá. Atividade 7. Qual é o tipo de narrador no conto O Desafio de Lilibel? Como você chegou a essa conclusão? Então, será que o narrador do conto que nós lemos é o narrador personagem ou é o narrador observador? Vamos lá? Voltando com a resposta da nossa atividade. Qual é o tipo de narrador no conto O Desafio de Lilibel? Como você chegou a essa conclusão? Então, o narrador é observador, pois ele não participa da história, apenas conta ao leitor os acontecimentos dela. Próxima questão, questão 8. Quais acontecimentos marcaram o desfecho do conto? Então, o que é o desfecho da narrativa? Nas obras de narrativa literária, o desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. É a parte final da narrativa, a conclusão da história. Então, o que vocês vão ter que responder nessa questão? Como que essa história se encerrou? Qual foi o desfecho? Vamos lá?
Voltando com a correção da atividade 8. Quais acontecimentos marcam o desfecho do conto? Quando Lilibel responde ao questionamento do professor, acerta a questão e ainda ganha um elogio de Zeca. Então a gente viu que o conflito da narrativa era um medo que Lilibel sentia, a timidez que ela sentia para responder as questões, e o desfecho dessa história é que ela conseguiu superar o medo e responder à questão proposta pelo professor, ok? Então chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado da aula, gostado do texto que nós lemos. Fiquem bem, se cuidem, tchau!